A força do amor, Alonso e Marina. Proprietário, José Bernardo da Silva. Nestes versos eu descrevo a força que o amor tem, que ninguém pode dizer que não há de querer bem. O amor é como a morte, que não separa ninguém. Marina era uma moça muito rica e educada. O pai dela era um barão de uma família ilustrada, mas ela amou a Alonso, que não possuía nada. Ambos nasceram num sítio, num dia, na mesma tarde. Pegaram logo a se amar com 9 anos de idade. Se todos dois fossem ricos, era um casal de igualdade. Alonso era enjeitado, sem ter de família um nome. Criado por um ferreiro, trapilho, passando fome, pois quem é criado assim, todos os dias não come. Pelas mercês de Marina, Alonso pôde estudar. Marina não tinha mãe, se sujeitava a tirar de dinheiro do barão para Alonso sustentar. Estava com 20 anos, dispôs-se um dia Marina. Disse a Alonso: me peça, vejo que a sorte destina. É bom que se saiba logo, meu pai o que determina. Amanhã pelas 10 horas, você vá ao barão. Chegue lá, declare a ele que pretende a minha mão. Conforme o que ele disser, eu tomo resolução. Se não faltar-lhe a coragem, havemos de conseguir. Meu pai não é raio elétrico que nos possa consumir. Ou faz o que nós queremos, ou então vê eu sair. Alonso aí respondeu: não obsta ser um barão. Título comprado não pode comprar a um coração. Ele é mortal como eu, um de nós perde a ação. Ele pode deserdá-la, toma tudo que for seu. Casar-me com moça rica não é interesse meu. Amo-a mais que minha vida, escravo do amor sou seu. No outro dia, às 10 horas, Alonso foi ao barão. Chegou com toda a coragem, fez-lhe a declaração, que amava a filha dele e pretendia dela a mão. Exclamou logo o barão: és assim tão atrevido? Não respeita mais a mim? Aonde estás tu metido? Então eu tenho uma filha para dar a um bandido? Disse Alonso: senhor barão, não obsta eu ser um pobre. Sua filha é potentada, me ama sem eu ser nobre. Amor não olha a riqueza, ainda que a pobreza dobre. O barão chamou 3 praças, deram-lhe voz de prisão. Arrastaram o pobre Alonso como se fosse ele um cão, ou se fosse um insolente, um criminoso ou ladrão. O barão chamou a filha, perguntou se tinha dado consentimento a um bandido que tinha o injuriado, pedindo a mão da filha, sendo ele um desgraçado. Fui eu, respondeu Marina, que mandei ele pedir, e amo-o desde pequena. Se o amor não conseguir, no solo do cemitério hei de com ele me unir. O barão corou e disse: descanse seu coração. Se você casar com ele, eu deixo de ser barão, pois eu morto a minha cinza reconhece o meu brasão. Eu já o mandei prender e fiz recomendação, que se não consentisse alguém, levar-lhe água nem pão. Creio que mais de 10 dias não terá de duração. Disse Marina: meu pai, pode se desenganar. Ainda Alonso morrendo, ou atirarem no mar, me lançarei no abismo e vou com ele parar. Porém, ele é pobre assim, não tem pai, foi enjeitado. É pobre, mas tem orgulho de dizer sou homem honrado. Pode a sorte o proteger,
será ele um potentado. Cale-se, infeliz maldita, falou irado o barão. Se articular comigo, eu a boto na prisão, moto-a debaixo dos ferros e lhe acabo a opinião. Pode matar, disse ela, satisfaça a sua paixão. Pode aniquilar meus dias, mas não minha opinião. Só Deus sabe, mais ninguém, o que tenho no coração. Se recolheu ao quarto, deixando o pai no salão, estudando qual meio dela enganar o barão e como podia tirar o amante da prisão. Depois de passar um pouco, chamou a criada dela, disse que fosse à cadeia, falasse com o sentinela, que ela mandava dizer que fosse falar com ela. Recebe o guarda o recado e prontamente chegou. Ela estava no jardim, logo ao guarda falou. Não houve aí quem soubesse a cilada que ela armou. Disse Marina ao guarda, você é um desgraçado. 1000 anos que viva aqui, não passará de um soldado. Solte Alonso que está preso, que o faço felizardo. Senhora, disse-lhe o guarda, isso faz minha desgraça. Se eu fizer isso, seu pai, acaba até minha raça. Disse Marina, deserte, para que você quer mais praça. Dou-lhe 10 contos de réis, para você o soltar. Ele vai para o Japão, onde há de negociar. Você deserte com ele, lá pode bem se arrumar. Aí o guarda saiu, consentido no dinheiro, e pôde se aproveitar do sono do carcereiro. Tirou as chaves do bolso, soltou o prisioneiro. Chegaram ambos no jardim, Alonso com o soldado. Ela foi ver o dinheiro que há anos tinha guardado. Achou 100 contos de réis, dinheiro forte, cunhado. Aí disse ela a Alonso, vamos lutar com a sorte. Fuja para o Japão, dou-lhe um falso passaporte. Com as paixões de meu pai, você vá, não se importe. Quando escrever para mim, para não ser descoberto, bote Januária Mendes, filha do Herculano Alberto. As que eu escrever daqui, vão Inácio Felisberto. Você enricando lá, depois quando aparecer, meu pai estará mais brando, não odeia mais você. Se ilude com dinheiro, tudo se pode fazer. Quando foi no outro dia, o barão pôde saber que Alonso tinha saído, deu-lhe febre, quis morrer, não assassinou Marina por um padre interceder. Com 4 dias depois, veio um moço passear, foi à casa do barão, esse deu-lhe um jantar. O tal moço viu Marina, pediu-a para casar. O barão disse que dava, porém Marina não quis. Disse-lhe pessoalmente, comigo não é feliz. Fora Alonso para mim, não tenho outro no país. Lhe replicou o barão, a força hás de casar. Este homem é muito rico, tem bem com que te tratar. Se não me fizere os gostos, a vida há de te custar. Meu pai, respondeu Marina, a morte me faz bem. O homem que casa a força, que sentimento bom tem. Eu sou mulher, mas a força não me caso com ninguém. E o senhor cavalheiro, saiba que está enganado. Esposa sua eu não sou, pois assim tenho jurado. Pode ficar na certeza que não logra este bocado. Disse o barão, se apronte, que ela não se governa. Ainda que nisto intervenha a autoridade eterna. Casa ainda que vá ao fundo de uma cisterna. Faltavam apenas 2 meses para a realização. Quando veio a precatória, foi logo às mãos do barão, denunciando o tal moço de assassino e ladrão. Deste ficou ela livre, pois a justiça o prendeu. Porém, por caipora dela, um primo lhe apareceu.
Pedindo-a em casamento, o pai prontamente deu. Então Marina lhe disse: meu pai, faça o que quiser, só me caso com Alonso, dê o caso no que der. Homem nenhum neste mundo terá a mim por mulher. O pai já tinha comprado um muito rico enxoval. Disse a ela: você casa por bem ou por mal? Respondeu ela: meu pai, prepararei um punhal. Então escreveu ao primo que não viesse casar, sob pena de morte. Era cálculo sem errar, pois mesmo nos pés do padre ela havia de o matar. Ele mandou-lhe dizer que abrandasse o coração, se esquecesse do bandido que envergonhava o barão. Dali a 2 dias mais, ele lhe daria a mão. Afinal chegou o dia que havia de casar. Disse Marina consigo: por certo hei de me acabar. Que romance interessante alguém de mim vai formar. Estava o altar preparado, o bispo e o capelão, o presidente da província, que era amigo do barão. A sala estava completa de homem de posição. As criadas de Marina vestiram o rico enxoval. Ela disse a uma delas: mande dobrar o sinal. E pediu debaixo da roupa, coloque logo o punhal. Chegou ao pé do altar, mesmo na ocasião que o bispo preparou tudo, o noivo estendeu a mão. Ela cravou-lhe o punhal em cima do coração. O punhal entrou um palmo, ele caiu sobre o chão. Ela perguntou ao pai: estás satisfeito, barão? Viu como uma mulher faz? Cumpri minha jura ou não? O barão ficou possesso, quis na mesma ocasião vibrar-lhe outra punhalada, deixá-la morta no chão. Soluçava em desespero em pensar naquela ação. Foi um irmão do tal vingar nela o seu irmão. Ela disse: este punhal é tudo em minha mão, abaixo de Deus é ele que me dá a proteção. Aí cravou-lhe o punhal, ele caiu sem alento. Ela enxugando gritou: tudo aqui eu arrebento. Até meu pai se opinar, morre ou sofre ferimento. Aí o bispo pegou-a e deu-lhe voz de prisão. Estou presa, disse ela, mas não me entrego ao barão. Meu pai me fez assassina e fez minha perdição. Apontou para o cadáver e lhe disse: desgraçado, morrestes por ser covarde, sendo por mim avisado. Teu irmão também morreu e tu foste o culpado. O bispo disse: Marina, eu garanto a tua vida. Então respondeu Marina: ao Senhor estou rendida. A morte não faz terror quando a alma está ferida. Jurei perante a meu pai que com o outro não casava, porque o amor de Alonso fielmente conservava, e disse que este punhal era quem me advogava. Avisei este covarde já no último momento, preveni-lhe que o matava no ato do casamento. Aquilo que digo faço, já cumpri meu juramento. Meu pai me fez assassina devido à sua ambição. Prefiro morrer de fome, encerrada na prisão. Porém, o amor de Alonso não sai do meu coração. Se não precisar me acabar, for presente ao Criador, se eu lá puder lhe falar, direi a ele: Senhor, toda a culpa que eu tive foi entregue ao meu amor. Disse o barão que a levassem para a prisão amarrada, porque era assassina, sanguinária e desgraçada. 2 vítimas inocentes fez agora esta malvada. As criadas acompanharam até entrar na prisão. Ela, primeiro que tudo, escreveu para o Japão, contando tudo a Alonso o que fez na aflição. Alonso já tinha ganho 2.000 contos no Japão. Quando recebeu a carta, quase morre de paixão. Disse: consigo é agora que me vingo do barão.
Na carta ia o seguinte: Alonso, me desgracei. Papai quis casar minha força, que eu não casava, jurei. Me levaram aos pés do padre, lá mesmo o noivo matei. Matei mais um irmão dele, que interveio-se na questão, porque também receava que podia ainda o barão, visto ter morto meu noivo, querer dar-me o outro irmão. Tomou Alonso um vapor e seguiu no mesmo dia. Com 6 dias de viagem, chegou aonde queria. Mudou de traje e de nome, que ninguém o conhecia. Encontrou na rua um homem que lhe pedia dinheiro, porque esse avaliava ser Alonso um estrangeiro. Alonso viu com as chaves, conheceu ser carcereiro. Alonso aí perguntou: o amigo é carcereiro? Sou, meu moço, disse o velho, um mendigo aventureiro. Há 6 meses que trabalho e não recebo dinheiro. Alonso, com muito jeito, fez-lhe a indagação. Perguntou: o senhor tem as chaves de uma prisão? Dessa prisão onde está a menina do barão? É esta, mostrou a chave, com que eu abro-lhe a porta. Há 6 dias, coitadinha, com um ferro pesado às costas. Tanto eu creio que amanhã, talvez amanheça morta. Quer 20 contos de réis para tirá-la da prisão? Disse Alonso, mostrando o cheque que tinha na mão. Disse o velho: Deus me livre, o que me faz o barão? Amigo, eu sou Alonso, porque em Marina está presa. Moro no Japão, sou banqueiro, tenho dinheiro e grandeza. Venho de lá, ocultamente, só tratar dessa defesa. Dou-lhe o dinheiro logo e fuja para o Japão. Chegue lá, pode contar com a minha proteção, pois eu para os japoneses tenho mais força que o barão. O velho coçou a cabeça. Diz aí, eu vou pensar. Olhava para o dinheiro, não podia dispensar, pois 20 contos de réis eu não deixo de ganhar. Há 6 dias que Marina não via água nem pão, nem luz sequer lhe traziam. Que horrível situação! Com 12 quilos de ferro, quase morta sobre o chão. Quando chegavam-lhe dores, ela assim mesmo gemia. Interrogava a si própria: será noite ou será dia? Nem sequer entre uma recha nessa maldita enxovia. Meu Deus, que cova escura! Ó tormento sem modelo! Ó luz do sol cintilante! O sol, mais nunca hei de vê-lo. Sou companheiro das trevas nesta habitação de gelo. Também pouco custará a pôr termo em minha vida, que tem que sofrer estas dores, morrer aqui oprimida. Então, correr assim mesmo não me faz arrependida. Veio o velho com Alonso e entraram na prisão. Alonso quase desmaia, vendo Marina no chão. Pôs-lhe a mão, achou-a fria, que fazia compaixão. Alonso levava leite, rapidamente aquentou. Pondo Marina no colo, ela com pouco acordou. Tomou um pouco de leite, com pouco mais melhorou. Quando Marina tornou, que viu Alonso ao seu lado, exclamou: meu Deus, é sonho, ou eu terei me enganado? Fitou e chamou por ele, disse: ó anjo abençoado. Logo que Alonso se viu com Marina em seu poder, disse consigo: eu agora pouco me importa morrer. Fiz o que ela me fez, pode o barão se morder. Quando eles estavam fora, um oficial os viu, e para Alonso e Marina, como uma fera partiu. Alonso com um punhal cravou-lhe e ele caiu. Chegaram mais 5 praças, a Alonso acometeram. Alonso atirou em 2, aí mesmo eles morreram. Marina ainda matou um, ficaram 2 e correram.
correu ao porto e disse ao capitão do navio que queria partir logo, que o tempo estava de estio. Disse: agora não, o barco estava vazio. Outro dia, às 10 horas, estava o barco preparado. O barão desconfiou que o barco estava fretado, pois em estado de sítio foi o navio embargado. Correu-se canto por canto, a fim de ver se achava. Um velho amigo de Alonso, numa cova os conservava. Então o velho escondido todo o negócio espreitava. Alonso mandou pelo velho uma carta ao capitão, que fosse falar com ele, pois havia precisão, dizendo: eu tenho dinheiro para pagar a navegação. Pronto, o capitão chegou. Então Alonso lhe disse que queria retirar-se, oculto que ninguém visse, a quantia de dinheiro o capitão lhe pedisse. Com pouco chegou um soldado, procurando o capitão. Chegando a ele, entregou-lhe uma carta do barão, dizendo: custa-lhe a vida se partir para o Japão. O capitão, que era forte, disse a Alonso: se apronte, embarque, conduz a moça, comigo até o Japão conte. Você só sai do meu barco se fizerem de mim ponte. À 1 da madrugada, o navio abriu a vela, seguiu de bandeira içada, então a noite era bela, pois no mar isso é vantagem, uma noite como aquela. Assim que o vigia viu que Alonso tinha fugido, correu, deu parte ao barão, que o barco tinha saído. O barão deu um ataque, ficou sobre o chão caído. Mandou chamar uma esquadra e mandou que perseguisse. Onde pegasse o navio, prendesse se resistisse, matasse Alonso lá mesmo, queimasse a filha se visse. Já tinha andado 2 dias, era uma manhã cedo. Deu fé de uma tripulante que perseguia um torpedo. O capitão preparou-se e disse: aqui não há medo. Com poucas horas depois, o navio os alcançou. Deram-lhe voz de prisão. O capitão se alterou. Alonso saiu na proa, a batalha se travou. 140 soldados contra o barco se botaram. O capitão morreu logo, com os tiros que trocaram. O navio que dos inimigos de Alonso, apenas um se salvou. Por sua felicidade, um salva-vida ainda achou, que foi ele que ao barão todo ocorrido na rua. O barão, como uma fera, depois de estar informado, aí foi ver o punhal que ainda estava guardado. Remeteu aos pais dos mortos, que era o conde seu cunhado. E mandou pedir ao conde que guardasse por lembrança o punhal com todo o sangue, como papel de herança, dizendo: eu só apareço depois da minha vingança. Mandava dizer na carta do conde de Montalval: vou perseguir o bandido, o mato num caldeirão. Marina abriu pelas costas, arranco-lhe o coração. O conde e a condessa, quando a carta receberam, com essa triste notícia que seus 2 filhos morreram, passaram 8 ou 10 dias que água apenas beberam. O conde e sua mulher todo dia consultava que de todos os seus filhos apenas um lhes restava, e esse para o futuro era quem tudo vingava. Deixemos aqui os planos que os condes adotaram. Veja Alonso e Marina como foi que se salvaram, quase nas ânsias da morte, como um protetor acharam. O navio afundou logo, devido aos grandes estragos. Marina disse a Alonso: morremos bem, estamos pagos. Nossas almas vão unidas, Deus verá nossos afagos. Disse Alonso: eu contigo, da morte não tenho lembrança. Faço de conta que vou para o céu numa mudança. Teu peito serve de sombra, onde minha alma descansa. Disse Marina sorrindo: isso aqui é um altar. Os peixes são sacerdote. Um há de vir nos casar. Eu fui pedida na terra e o casamento é no mar. Ambos ficaram vagando, esperando pela morte.
Alonso disse: Marina, vamos ver que dá a sorte. Haja o que Deus for servido, ainda que a vida nos corte. Disse Marina a Alonso: eu não tenho a esperança. O mundo, o outro, é a família. Risquei tudo da lembrança. Tudo com a morte se acaba, tudo com a vida se alcança. Olhou para Alonso e disse: vamos fazer oração. Nós confessamos a Deus e lhe pedimos perdão. Por tumba temos o mar, por coveiro o tubarão. Olhou para o céu e disse: Jesus Cristo Redentor, Deus e homem verdadeiro, de todo mundo Senhor, olhai para estes infelizes, pobres escravos do amor. Pelo topo do Calvário, onde a grande cruz se ergueu, por vosso sangue inocente, que em gota na cruz desceu, pelas chagas, pelos cravos, perdão para o crime meu. Pelo cálice de amargura, vos peço, meu Deus, me acuda. Eu só mereço que faças para mim as ouças mudas. Vos peço por vossas dores e pela tragédia de Judas. Meu Deus, vós bem conheceis meu coração traidor. Não fiz traição ao meu pai, nem a esse tenho rancor. Só vós podes saber a ciência do amor. Vos peço, ó Deus, se quiser, com pena me castigar. Mandai que as águas se abram para nelas me afogar. Salvando Alonso é bastante, estou satisfeita em pagar. Aí Marina ouviu uma voz desconhecida. Diz ele: a tua oração, por Deus do céu, foi ouvida. Com pouco vem uma onda que salvará a tua vida. Então perguntou Marina: quem és tu que estás falando? É tua mãe, respondeu. Estou sempre por ti velando. Há 15 anos que morri, mas vivo te acompanhando. Aí chegou uma onda, com toda a força arrojou-os. Com espaço de 3 horas, sobre uma praia botou-os. Alonso pegou Marina, aí a onda deixou-os. Já o sol ia se pondo, seus raios de ouro morrendo. O manto negro da noite sobre o mundo se estendendo, e eles esmorecidos, gelados no chão tremendo. Marina exclamou: que frio, que fome me devorando, que ilusões sinto nervosa, que dores me ameaçando. Será o anjo da morte que está nos visitando? Nisto ouviram umas pisadas. Era um homem pescador. Viu os dois caído ali, gritou com todo terror: é alma do outro mundo ou algum salteador. Não sou alma, nem ladrão. Nós somos 2 naufragados. Escapamos de morrer, estamos aqui derrotados. Lutamos o dia inteiro, saímos e estamos gelados. Está nus? Pergunta o homem. Ambos estamos, Senhor. Coitado, que lástima é essa? Exclamou o pescador. Náufragos em terra alheia, meu Deus do céu, que horror. Meu amigo, eu sou um pobre e desprevenido. Sinto nada possuir, disse-lhe o desconhecido. Porém, vou em nossa casa ver se arrumo um vestido. O homem com a mulher conseguiu logo um vestido. Alonso vestiu Marina, que tinha esmurecido, e se embrulhou numa capa que o homem tinha trazido. Disse o pescador a eles: eu não tenho o que lhes faça. Minha casa é a mais pobre que tem aqui nesta praça. Vamos para lá assim mesmo, que a noite depressa passa. Alonso pôs-se indagando, depois de uma refeição, se ali morava algum homem que tivesse transação ou tomasse algum dinheiro aos banqueiros do Japão. Tem Monsenhor Manassés. E Manassés mora aqui? Mora e é negociante. A casa dele é ali. E é meu freguês, disse Alonso. Só tem que nunca ouvi. Então Alonso escreveu-lhe, contando todo o ocorrido.
contando o seu embarque, como se tinha perdido e da forma que se achava e como tinha saído. Manassés, na mesma hora, veio aonde Alonso estava. Perguntou-lhe o que queria e de quanto precisava. Disse o quanto possuía, ao dispor dele se achava. Precisava uma embarcação para dar ao pescador. Ele foi bom para mim, foi ele meu salvador. É necessário lhe dar, seja que quantia for. O navio que Alonso vinha, uma tinha arrojado. Estava perto da praia que as águas tinham botado. Foram achar o dinheiro que Alonso tinha guardado. Alonso comprou um barco que estava no estaleiro. Procurou um capitão, um homem forte e guerreiro, que fosse conhecedor de qualquer mar estrangeiro. Depois 5 ou 6 dias, tomaram o barco e seguiram, levando 4 criados que para o Japão partiram, mas logo ao sair do porto, em grande luta se viram. Um grande peixe feroz contra o barco se botou, quase que vira o navio, ainda o arruinou, porém vinha um calafate, aí mesmo consertou. Ia tudo tão tranquilo, nada havia de embaraço. Alonso e Marina andavam sempre na proa de braço, o barco como uma ave que ia cortando o espaço. Mestrava Alonso a Marina, vê este sol como brilha, aqueles flocos de neve fingindo uma maravilha, como é belo uma hora desta juntar-se às nuvens em pilha. Nesse momento Marina, olhando para a amplidão, observou que atrás deles vinha uma embarcação. Com uma bandeira encarnada, conheceram ser o barão. Alonso, exclamou Marina, nossa desgraça chegou. Olha aquela embarcação, foi Deus que nos castigou. Meu Deus, ó que tormento! Mas Alonso a acalmou. Disse ao capitão do barco, somos de novo perseguidos. Se o barco nos alcançar, um de nós fica perdido. Ele hoje mata ou morre, um de nós fica vencido. Disse Marina a Alonso, eu sou filha, ele é meu pai. Contudo, ainda o amo. Sinto um amor que me trai. Hoje somos inimigos, um de encontro ao outro vai. Não passaram 2 horas, se confrontaram os guerreiros. Os navios eram bons, ambos fortes e ligeiros. O barão se preparou e preveniu 2 artilheiros. Então gritou a Alonso, para este barco, bandido. Hoje te arrependerás de seres tão atrevido. Alonso disse ao barão, haja o que Deus for servido. Aí gritou o barão, atirem neste navio, pois a um bandido deste não se fala em desafio. Se ele escapar, vou dentro, mato tudo a ferro frio. Dispararam 2 peças, que o navio estremeceu. Alonso também de cá, um tiro enorme lhe deu. O navio que Alonso ia, uma bala interrompeu. Alonso disse ao barão, é melhor se acomodar. Volte daqui, vá viver, não queira me desgraçar. Eu pago suas despesas para o senhor se aquietar. Miserável aventureiro, não quero te dar ouvido. Tu hoje has de me pagar tudo o que tenho sofrido. Num caldeirão deste barco haverás de ser cozido. E se repetiu com um tiro, mas Alonso se livrou. Atingiu o capitão, um balaço aterrador. Esse morreu ali mesmo, que nem gemeu com a dor. Um tenente-coronel, que acompanhava o barão, saltou no navio de Alonso, com uma espada na mão. Marina deitou-lhe um tiro, morreu e não fez ação. Investiu mais um major, um sargento e um soldado. Marina emparelhou os 3 com um tiro tão acertado que matou 2 no momento e o outro ficou aleijado. O barão e os 2 alferes, contra Alonso e 2 criados, travaram uma grande luta, estavam muito irados, pareciam 6 leões lutando desesperados. Marina disse, meu pai, deixe de ser orgulhoso, atenda o poder divino, que é o único poderoso. Lhe peço em nome de Deus, não seja tão rigoroso.
Suma-se, infeliz maldita, não quero olhar-te um instante. Se eu aqui não me afogar, mato a ti e a teu amante. Eu mato, ainda que Deus contra mim se meta adiante. Tudo já tinha morrido, restava ele somente. Alonso viu que morria e o barão estava imprudente. Soltou-lhe uma dinamite, foi-se o barco de repente. Alonso e Marina, porém, por felicidade, sempre escapou o barão, agarrou-se num escale, que escapou da explosão. Escapou quase sem roupa, porém o punhal na mão. O navio que Alonso ia, de explosão se estragou. De gente ficaram eles, mas tudo se acabou. Felizmente que o dinheiro Marina logo guardou. Submergiu-se o navio, eles salvaram-se em um bote. Marina exclamando disse: ó Deus, naufrágio é meu dote. Pedimos, Senhor, agora que em boa praia nos bote. O barão, desesperado por não poder encontrar, com Alonso e Marina, com intenção de ainda lutar, levava o punhal nos dentes que chegava a se cortar. Conseguiu se encontrar com o bote que Alonso ia. Falava, mas com a cólera quase que ninguém ouvia. Quando olhava para ele, todo o corpo lhe tremia. Eis aí, disse o barão, vamos ver o que dar a sorte. Bandido hoje um de nós será herdeiro da morte. As facas são testemunha, ganhará quem for mais forte. E se travaram na luta, ainda Alonso se feriu. Alonso virou-lhe o bote, ele na água se sumiu. Estava morrendo afogado, mas Marina o acudiu. Ele, salvando-se, disse: ainda fizeste esta ação, não julgava indachar isto em teu cruel coração. Alonso ainda falou, ele não deu-lhe atenção. Ele em soluço exclamava: ó, que coração cruel! Boca que tanto beijei, me parecia ter mel. Não sabia que no futuro fosse uma taça de fel. Em noites, ela pequena só se acalmava comigo. Se ela dormia chorando, eu estava sempre consigo, como se cria nos braços o mais tirano inimigo. Saiu pelo mar vagando, uma embarcação achou, viu que era um naufragado, parou o barco e o salvou. Ele, dizendo quem era, a embarcação o levou. E Alonso com Marina saíram também vagando. Viram um barco japonês adiante deles passando. Alonso pediu socorro, foi logo o barco parando. Em dia e meio de viagem, chegaram sempre ao Japão. Levaram os papéis já prontos, se casaram sem benção. Descansou aí Alonso das intrigas do barão. O barão chegou em casa, encontrou tudo estragado. O palácio onde morava já se tinha incendiado. Algum prédio que ainda tinha estava hipotecado. Dizia ele a si mesmo: vou morrer no estrangeiro, aonde ninguém não sabia que já fui eu de primeiro. Ninguém zombará de mim quando eu não tiver dinheiro. Ele não sabia para onde Alonso tinha partido. Embarcou para o Japão, onde era desconhecido. Um cheque que levava chegou, estava perdido. Carregou lixo na rua, a fim de se alimentar. Caiu 6 meses doente, depois de se levantar. Para não morrer de fome, foi preciso mendigar. Foi procurar um emprego, de forma alguma encontrou. Apenas numa cocheira, alguns meses trabalhou. O trabalho era pesado e ele não aguentou. O leitor calcule agora que horrível situação. Hoje ser um jornaleiro, quem ontem foi um barão. Ontem com tanta fortuna, hoje mendigando o pão. Mas tudo isso é verdade, dizia ele consigo.
Morrerei entre os estranhos, sem ver sequer um amigo. Ninguém me perguntará que de teu orgulho antigo. Aqui ninguém me conhece, não saberão quem fui eu. Em minha terra dirão que o barão já morreu. Não há quem tenha o prazer de ver o sofrimento meu. Alguém que passar por mim dirá, é um desgraçado. Não sabe quem fui outrora, desconhece o meu passado. Também pela sepultura muito breve sou chamado. Muitas vezes o barão, recordando o seu passado, dizia consigo só, eu sou muito desgraçado, eis aí o meu orgulho, em que é que foi tornado. Aquele pobre rapaz que anda no fim do mundo, feito um pobre foragido, talvez até um vagabundo, eu merecia por isso um sofrimento profundo. Minha filha sendo única, que minha mulher deixou, a quem sua mãe morrendo tanto me recomendou, eu obrigá-la a chegar ao extremo que chegou. Um dia que não ganhou com que comprar alimento e de noite não achou quem lhe desse um aposento, essa noite para ele foi um cárcere de tormento. Oprimido pela fome, pois nada comeu no dia, a roupa toda rompida que o corpo lhe aparecia, deitado numa calçada imunda, molhada e fria. Um dia disse Marina, meu pai há de ter morrido, aquele seu egoísmo deve tê-lo consumido, pois o comum do orgulho é sempre ser abatido. Disse Alonso, tenho pena da loucura do barão, mas ele é orgulhoso, a ninguém presta atenção. Contudo, isso a si mesmo não lhe negava o perdão. Disse Marina a si mesmo, com toda essa crueldade, não posso deixar de ter-lhe uma forçosa amizade. Ele tem ódio de mim, eu dele tenho saudade. Se ainda chegar o dia que eu o veja, hei de curvar-me, embora o orgulho dele prive a ele de abraçar-me, porém se ver-me a seus pés, muito humilde há de tomar-me. Bem na calçada de Alonso, foi um dia ele cair. Alonso conheceu ele e para não o afligir, sem dizer nada mandou um criado conduzir. Deu-lhe quarto e uma cama. Um médico veio o visitar. Ele fazia juízo, mas não podia acertar, porque meio aquele homem assim queria o tratar. Marina, ele e Alonso, uma noite conversando, disse ele, sou um monstro, é justo eu estar penando, assassinei uma filha, Deus está me castigando. Fui malvado como Herodes, soberbo como Luzbel. Tinha uma única filha, uma alma nobre e fiel. Contra a razão obriguei-a a beber taça de fel. Se eu ainda visse meu genro para pedir-lhe perdão e pedir que me matasse, eu lhe perdoava então. Minha vida hoje é um fardo, dela não tenho precisão. Eu sou um ente incapaz de um cristão me socorrer. Uma lágrima em Marina, ela não pôde conter. Alonso viu-a chorar, foi obrigado a romper. Seu genro barão sou eu, por mim está perdoado. Já me esqueci disso tudo, pode ficar descansado. Não é mais que isso o mundo, o barão estava enganado. Bote a bênção em sua filha, fiquemos em união. Deus dá sorte ao homem para ver seu coração. Faz o grande se humilhar, ergue o morto e dá-lhe ação. O barão ficou com ele, sendo de Alonso estimado. Porém, o sobrinho dele, que ainda tinha ficado, por quem ao cabo de anos foi Alonso assassinado. Levemos isto a uma análise, e então vê-se onde cai. A soberba é abatida, no abismo tudo cai.
Deus é grande e tem poder, reduz ao pó qualquer ser, o poder dele é de Pai.